Fala, meus nobres, aqui quem fala é o Davi. Você tá aqui no pior canal de análise de filmes. Seja bem-vindo. E olha o filme que eu vou trazer pra vocês hoje. Acho que muitos já viram, mas muitos também não. Até porque foi feito um remake dele que não chega nem perto da versão original, que eu acho que é de 70, família. É bem antigo esse filme. Deixa eu ver se eu vejo aqui. 68, 1968. Tem aqui, ó, A Noite dos Mortos Vivos, ó, versão remasterizada. Tá aqui no YouTube. É esse filme aqui, ó. Eu vou botar aí o link, tá certo, pra você assistir. E vale a pena, família. Eu sei que tem gente que... é um filme antigo, não sei o que, não sei o que, muito bom. Cara, esquece isso. Esse filme tem uma história sensacional. É aquele... O pouco com Deus é muito, sabe? Pronto. Esse filme é basicamente isso. Porque ele tem uma história... As coisas assim não vão acontecendo aquela coisa rápida, absurda, cenas, sei lá, parece que... Pronto, você pega ali, eu tava assistindo esses dias Missão Impossível, né? Você pega o primeiro Missão Impossível, tem lá as suas mentiras e tal, que é coisa de cinema mesmo, mas é uma coisa com lógica. Você vê que tem vários agentes ali falando pro Tom Cruise, ó, faz assim, ó, tem um cara aí. Tinha uma equipe toda. Já nos outros filmes, o que é que vai acontecer? Vai ficando cada vez mais mentiroso, né? É mais ou menos o que acontece hoje com Velozes e Furiosos. Você pega o primeiro filme, você vê que o cara se machuca, né? Há o risco de falecimento, o perigo da própria missão, você fazer um negócio daquele que já é, né, absurdo, é difícil alguém conseguir fazer aquilo, mas ainda era possível. Mas já nos outros é coisa absurda, os caras viraram super-humanos, nego levando tiro de bala de borracha e sai andando de boa, né? Dá soco em porta de carro e arranca. Assim, são cenas absurdas. Esse filme, né, A Noite dos Mortos Vivos, deixa eu ver se é esse o nome mesmo, é isso mesmo. A Noite dos Mortos Vivos, esse de 68, ele começa com dois irmãos. Olha que coisa simples, dois irmãos, né, vindo da cidade grande para visitar o túmulo do pai, que é numa cidade pequena, né? De repente o irmão sempre zoa com a irmã, eu pelo menos era assim, né? Eu gostava de brincar com a minha irmã. Ele começa a zoar, né? Porque o ambiente, né, parece uma coisa de filme de terror mesmo, né? É um filme de terror, mas os personagens zoam isso, né? Porque parece. Então o irmão começa a zoar, ó, vai vir um zumbi, vai vir um fantasma, e vem mesmo, né? Com pouco tempo que eles estão lá na cova, no túmulo, vem um cara, né, andando todo desengonçado, parecendo tá com algum problema de saúde, né? Mas aí esse ser começa a atacar a moça, né? O irmão dela vem e se atraca com um bicho, acaba caindo e batendo a cabeça, né? Ali ele falece, já era, né? E aí vai desenrolando o filme. É claro que eu não vou dar spoiler, porque eu quero que você assista, né? O final, se você é desses carinhas, Davi, eu gosto desses final felizes, cara, você tem que entender que quando parte para a realidade, a vida ela é muito dura, né? A gente fala de final feliz, a gente tem que ter sempre esperança, mas a grande verdade é que nesse mundo tudo acaba em sangue ou em dor, né? Então não adianta você ficar com aquela ideia da Disney, felizes para sempre, e assim foram felizes para sempre. Não existe esses felizes para sempre, né? Uma hora a felicidade ela vai acabar por dor, doença, né? Tudo acaba em sangue ou em dor. Então esses filmes mais antigos, eles traziam mais essa realidade, entende? Já seria muito difícil que acontecesse aquela situação, e se acontecesse, mais difícil ainda da pessoa sobreviver. Os mortos também é uma coisa interessante, que eles não são com esse terror moderno, né? Depois do Resident Evil de PlayStation 2, né? De PlayStation 1, aliás, o Resident Evil quando chegou no PS1, né? Ele veio com essa ideia do terror científico. Era uma coisa que, tipo, vamos dizer assim, que a gente já estava caminhando para isso, né? Tipo, como saiu muitos filmes com esse terror mais sombrio, ligado a maldições, como é mesmo a lenda do zumbi, né? Eu tenho inclusive um diário que a gente lançou para ser vendido, e nós explicávamos como são verdadeiramente as lendas sobre o zumbi, como é que se falava, como era um zumbi. Literalmente, família, era uma pessoa muito ruim, né, que era feito certos rituais para trazer essa pessoa de volta à vida para ela cometer assassinatos. Era assim que era visto um zumbi, bem diferente disso que a gente vê aí. Então era uma pessoa que ia usar facas, armas de fogo e tudo, mas teria sido ressuscitada por alguém, né, através do ritual certo para fazer. E tinha que ser alguém muito ruim, alguém maligno, para que um espírito de
uma entidade ruim pudesse ali animar o corpo e cometer esses atos, pelo menos por alguns dias ou algumas noites, né? Enquanto o corpo mais ou menos durasse ali. Mas aí o zumbi foi sendo modificado, né, para o cinema e tal, e aí a gente já vê o que? Mortos que devoram pessoas vivas. Nos primeiros filmes era dito o quê? Que o inferno lotou, esgotou, não cabe mais ninguém no inferno, então as pessoas começaram a não ter, essas almas começaram a não ter como descer, né, e ficaram nos seus próprios corpos presas, e passaram, né, a cometer essas atrocidades, né, perderam parte da memória e viraram aqueles bichos. Então esse tipo de zumbi, ele era muito mais difícil de você derrotá-lo, né, não era tão fácil como, por exemplo, só dar um tiro na cabeça, né? Com o terror moderno já passou mais para ser isso, né? Embora esse filme já seja de 68, ele já traz um pouco dessa modernidade. Se eu não me engano, um tiro na cabeça ou no coração, como eram as lendas antigas. As lendas antigas diziam que esses seres reanimados por esses espíritos podiam ser destruídos ou com fogo ou um tiro direto no coração ou na cabeça, né? Muitas dessas lendas falavam isso. Então você vê, não é a criatividade dos caras e tal, é porque eles pegam as lendas antigas que o povo falava, acreditava nisso, e vão trazendo, né, vão adaptando, vai trazendo isso aí que a gente vê. Então, embora muita gente ache, né, que faz mais sentido um apocalipse zumbi devido a um vírus, né, contaminou todo mundo e assim aconteceu isso, essas histórias com os zumbis mais na questão de maldição, para mim eu acho que faz falta. Eu acho que está faltando um filme, está muito a mesmice, né? Sempre é um vírus e isso. Eu acho que se alguém fizesse, né, uma história cabulosa como esse filme tem, você não tem muita explicação do que aconteceu, né? Inclusive parece que no meio do filme eles falam isso, que pode ter sido o inferno que encheu, né? Algumas pessoas veem isso como o fim do mundo e tal. Outra coisa interessante, família, é como os personagens, né, que claramente cada um tem um pensamento, um jeito, uma personalidade, como eles se dão mal, né, entre si, né? Eles têm uma dificuldade grande para trabalhar, como é que vamos dizer, em equipe, né? O que seria normal também. Eu acho muito estranho nesses filmes que vão perdendo isso, né? A galera já se conhece ali, já começa como super amigos. Sempre haveria, principalmente numa situação dessa que ninguém lidou com ela ainda, certo? Teria desavenças. Por exemplo, vai ter o cara que acha melhor reforçar a casa, né, colocar as barricadas, tábuas na janela, nas portas e ficar lá mesmo esperando a polícia, o estado resolver, né? Vai ter aquele que acha melhor sair em fuga, né? Só que os zumbis não cansam, eles podem vir devagar atrás de você, mas eles vão continuar vindo o tempo todo, eles não vão parar. Então às vezes a pessoa pensa, mas eles são lentos, eu vou sair correndo. Mas até onde você chegaria? Até onde você aguenta correr? Porque o problema dos zumbis é justamente esse. Eles não cansam, meu irmão. Certo? Eles não cansam. Então eles vão continuar devagarzinho atrás de você até você parar. Quando você parar, eles vão te pegar. Então, tem o cara que quer fazer isso. Vai ter o outro que quer lutar. Não, vamos sair na porrada aqui e vamos destruir todos, né? Então, pronto, quando acontece um acidente hoje em dia, todo mundo sabe, né, porque foi divulgado, porque quando você vai tirar a habilitação, você tem essa aula, inclusive. E, por exemplo, você vê alguém que se acidentou numa moto, num carro, você não toca, né? Você liga para as autoridades e você não toca. É um consenso porque foi ensinado, mas antes, né, de ter esse tipo de aula, as pessoas queriam mexer. Tinha aquela pessoa que quer socorrer, tinha aquela pessoa que queria logo botar no carro para levar para um hospital, né? E muitas vezes, né, notou-se, pelo menos dizem eles que fizeram essa estatística, e notou-se que quando mexia no corpo, a chance da pessoa não sobreviver era muito maior, porque a pessoa às vezes estava com o osso ali cortado, esse osso cortava, rasgava uma veia, né, por dentro, às vezes nem se via. Então o melhor hoje é que se fazer, chame as autoridades, não mexa na pessoa, né? Até a própria pessoa às vezes está ali deitada por causa de uma pancada que levou, e aí ela é orientada a não se levantar, né? Mas veja, são situações que a gente tem uma cartilha, né? Não, ó, eu já li, é assim, não mexa, você liga, né? Eu lembro de um acidente que um rapaz veio a falecer, bateu de cabeça num ônibus, né, com uma moto, ficou um buraco, parecia aquele negócio dos desenhos da manhã que passava na Globo, né? O coiote, ele batia num canto e ficava lá a imagem dele. Caramba, o cara fez um buraco mesmo, com a cabeça no ônibus, com aquela amação lá. Mas o cara tava estribuchando, né? E muitas pessoas queriam mexer, ó, ele tá se afogando no próprio sangue, vamos tirar. E aí ele ligou, né, pro SAMU, não mexa, porque ele pode vir a falecer na hora que vocês mexerem. Mas ele já tinha quebrado o pescoço, infelizmente, e já estava em óbito. Ali era ele agonizando, né? Os outros órgãos falecendo também, mas a cabeça já tinha parado, né? A atividade vital.
Então assim, já tem essas desavenças. Veja, uma coisa que muita gente já sabe, mas pelo menos tem uma cartilha, tem onde você se orientar. Mas num apocalipse zumbi ninguém sabe, né? Não saberia o que realmente fazer. Então é óbvio que teria esses atritos com as próprias pessoas. Então eu vou deixar o link desse vídeo aí, desse filme. Assiste, preste atenção. Se você não, mas eu só gosto de super imagens, eu gosto de coisa bem feita, talvez você não goste do filme. Mas se você prestar atenção realmente na história, nessas contradições com os personagens ali, né, essa briga interna deles, pela personalidade de cada um, por cada um ver aquela situação de um jeito e querer fazer de outra forma, eu acho um dos melhores filmes já criados, né? E o remake que fizeram dele nem se compara. Não assista, não é filme para os fracos, né, para quem fica impressionado, mas é um excelente filme. Então tá aí, mais uma péssima análise. E fica essa recomendação, tá certo, família? Fiquem com Deus, um abraço e daqui a um mês a gente volta. Fui!